Você já teve a sensação de que Deus estava chamando você para algo especial, mas não conseguia ouvir claramente? Talvez tenha sentido aquela inquietação no coração, como se houvesse um propósito maior esperando por você, mas o barulho da vida não deixava você escutar a voz de Deus. Nesta manhã, quero que você saiba que não é coincidência estar aqui. Deus tem um chamado específico para a sua vida hoje. Não um chamado genérico, mas algo feito sob medida para quem você é e para onde Ele quer te levar. Pense em Samuel, ainda jovem, quando ouviu Deus chamando seu nome na madrugada. Ele não reconheceu a voz no início, mas quando finalmente respondeu, "Fala, Senhor, que teu servo ouve", sua vida mudou completamente. Hoje, Deus está chamando seu nome também. O chamado de Deus não é apenas sobre uma profissão ou ministério. É sobre você se tornar a pessoa que Ele sempre sonhou que você fosse. É sobre descobrir sua identidade verdadeira, seus dons únicos, o impacto que só você pode causar neste mundo. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou especial o suficiente, ou já cometi muitos erros. Meu amigo, minha amiga, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações disponíveis. Em 1 Samuel 3:10 está escrito, "Fala, Senhor, porque teu servo ouve." Hoje, Deus quer que você pare, respire e diga essas mesmas palavras. Ele tem algo importante para te dizer. Neste exato momento, enquanto você lê essas palavras, o Espírito Santo está tocando seu coração. Você sente aquela paz, aquele calor, aquela certeza de que algo está mudando? Isso é Deus respondendo ao seu coração aberto. Deixe-me contar sobre um momento que mudou tudo. Era uma manhã comum quando Jesus caminhava pela praia do Mar da Galileia. Simão Pedro estava ali, lavando suas redes depois de uma noite frustrante de pescaria, sem pegar nenhum peixe. Cansado, desanimado, provavelmente questionando se estava no caminho certo. Então Jesus se aproximou e disse algo que soou estranho: "Lança a rede em águas profundas." Pedro, sendo um pescador experiente, sabia que aquela não era a hora certa. Mas algo na voz de Jesus o fez obedecer. E o que aconteceu? A pescaria mais abundante de sua vida. Mas o mais incrível veio depois. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse, "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Naquele momento, Pedro não estava apenas sendo chamado para uma nova profissão. Estava sendo chamado para sua verdadeira identidade. Sabe o que mais me impressiona nessa história? Jesus não chamou Pedro quando ele estava no seu melhor momento. Ele o chamou quando Pedro estava desencorajado, quando as coisas não estavam dando certo, porque é exatamente nesses momentos que conseguimos ouvir a voz de Deus mais claramente. Você já se sentiu como Pedro naquela manhã, trabalhando duro, mas sentindo que não está chegando a lugar nenhum, fazendo o que sempre fez, mas com a sensação de que deveria estar fazendo algo maior? Hoje, Jesus está se aproximando de você também. O chamado de Deus não é para tirar você da sua realidade, é para transformar sua realidade. Pedro continuou pescando, mas agora com um propósito completamente diferente. Ele descobriu que o que sempre fez poderia ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Talvez você trabalhe em um escritório, numa escola, numa fábrica, em casa cuidando da família. Deus não está chamando você para abandonar tudo. Ele está chamando você para ser Jesus onde você está, para ser luz na escuridão, para ser esperança onde há desespero. Jesus está dizendo para você hoje, não temas, eu tenho algo maior para a sua vida, e começa exatamente onde você está. Transformação pessoal. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine como seria sua vida se você realmente acreditasse que Deus tem um chamado específico para você.
Como seria acordar cada manhã sabendo que você tem um propósito divino? Como seria enfrentar os desafios sabendo que Deus está preparando você para algo maior? A transformação que Deus quer fazer em você não é superficial, é profunda, é de dentro para fora. Ele não quer apenas mudar suas circunstâncias, ele quer mudar sua perspectiva, sua fé, sua confiança em quem você é nele. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa que conhece seu chamado e uma que não conhece? A primeira vive com propósito, a segunda vive com pressa. A primeira vê significado até nas pequenas coisas, a segunda sempre está procurando o que falta. Deus está sussurrando ao seu coração neste momento. Filho, filha, você foi criado para mais do que apenas sobreviver. Você foi criado para impactar, para transformar, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho grandes talentos ou não sei por onde começar. Deixe-me te dizer uma coisa. Deus não precisa de grandes talentos. Ele precisa de grandes corações. Ele não procura pessoas que sabem tudo. Ele procura pessoas que confiam nele. Lembre-se de Moisés, que disse, eu não sei falar bem, mas se tornou o maior líder da história. Lembre-se de Davi, que era apenas um pastor de ovelhas, mas se tornou rei. Lembre-se de Maria, uma jovem simples, mas que carregou o Salvador do mundo. O chamado de Deus para você hoje não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Ele pode fazer através de você. É sobre você se render completamente a Ele e dizer, Senhor, use minha vida como Tu quiseres. Eu profetizo sobre sua vida neste momento. Os dias de viver sem propósito acabaram. Os dias de se sentir perdido terminaram. Deus está abrindo uma nova página na sua história, e esta página se chama Chamado Divino. Momento íntimo. Agora eu quero fazer uma pergunta que pode mudar sua vida para sempre. Você está pronto para parar de viver a vida que outros esperam de você e começar a viver a vida que Deus sonhou para você? Pense por um momento. Quantas vezes você já se pegou vivendo para agradar outras pessoas, seguindo caminhos que não eram seus, perseguindo sonhos que não nasceram no seu coração? Quantas vezes você já sentiu que estava representando um papel que não era seu? Deus está te chamando para sair desse palco falso e entrar no seu verdadeiro destino. Ele está te chamando para ser autenticamente você, não a versão que sua família quer, não a versão que a sociedade espera, mas a versão que Ele criou com tanto amor e cuidado. Você sabe qual é a coisa mais triste que eu vejo? São pessoas que chegam ao final da vida e percebem que nunca foram realmente elas mesmas, que passaram décadas fingindo ser alguém que não eram, enquanto o verdadeiro eu ficou trancado lá no fundo, esperando sua hora de brilhar. Hoje, nesta manhã, Deus está batendo na porta do seu coração e dizendo, filho, filha, chegou a hora de você ser quem eu sempre sonhei que você fosse. Chegou a hora de você abraçar seu chamado. Mas eu preciso ser honesto com você. Aceitar o chamado de Deus não é fácil. Vai exigir coragem para deixar a zona de conforto. Vai exigir fé para confiar em Deus mais do que em seus próprios planos. Vai exigir humildade para reconhecer que você precisa dele a cada passo. Então eu pergunto novamente, você está pronto para dizer sim ao chamado de Deus para a sua vida? Se você está sentindo seu coração bater mais forte agora, se você está sentindo uma mistura de medo e empolgação, isso é normal. É assim que todo herói da fé se sentiu quando Deus os chamou. Mas eles escolheram confiar, e por isso suas vidas se tornaram extraordinárias. Se você quer descobrir mais sobre como viver seu chamado divino, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana eu compartilho mensagens que vão te ajudar a caminhar no seu propósito. Quebra de barreiras. Você sabe o que mais impede as pessoas de responderem ao chamado de Deus?
não é a falta de capacidade, é o medo. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de fracassar, o medo do que os outros vão pensar, o medo de começar algo novo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o medo não é o oposto da fé. A indiferença é. Quando você sente medo diante do chamado de Deus, isso significa que você está levando a sério, que você entende a grandeza do que Ele está oferecendo. Deus não está procurando pessoas sem medo. Ele está procurando pessoas que escolhem obedecer apesar do medo. Toda a grande história da Bíblia começou com alguém que tinha medo, mas disse sim mesmo assim. Abraão tinha medo quando saiu da sua terra. Moisés tinha medo quando enfrentou Faraó. Josué tinha medo quando assumiu a liderança. Esther tinha medo quando se apresentou ao rei. Maria tinha medo quando recebeu a visita do anjo, mas todos eles descobriram que do outro lado do medo estava o milagre. Talvez você esteja pensando, mas e se eu não conseguir? E se eu não for capaz? E se eu decepcionar a Deus? Deixe-me te dizer algo que vai mudar sua perspectiva. Deus não te chamou porque você é capaz. Ele te chamou porque Ele é capaz. A força não está em você, a força está nele. A sabedoria não está em você, a sabedoria está nele. A capacidade não está em você, a capacidade está nele. Você só precisa ser um vaso disponível e ele fará o resto. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Suas limitações não são obstáculos para Deus, são oportunidades para Ele mostrar seu poder. Neste momento, eu declaro sobre sua vida: toda barreira de medo está sendo quebrada, toda limitação está sendo removida, toda dúvida está sendo silenciada. Você não vai mais permitir que o medo roube o que Deus tem para você. O chamado de Deus não é para os perfeitos, é para os disponíveis. E se você está aqui, é porque sua disponibilidade já foi reconhecida por Ele. Oração de decisão. Agora chegou o momento mais importante desta manhã. Se você sentiu seu coração sendo tocado, se você reconheceu que Deus está falando com você, eu quero que você faça comigo uma oração de decisão. Uma oração que mudará sua vida para sempre. Não importa onde você está, em casa, no trabalho, no trânsito, Deus está bem ali com você. Ele não precisa de um lugar especial para encontrar você. Ele só precisa de um coração sincero e disponível. Vou orar. E quero que você repita comigo, de coração aberto: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu tens um chamado específico para a minha vida. Eu confesso que muitas vezes vivi pelos meus próprios planos, seguindo minha própria vontade, mas hoje eu escolho me render completamente a Ti. Pai, eu entrego meus medos, minhas dúvidas, minhas limitações. Eu entrego meus sonhos, meus planos, minha vida inteira em Tuas mãos. Usa-me como Tu quiseres, Senhor. Eu digo sim ao Teu chamado, mesmo sem saber todos os detalhes. Eu confio que Tu me capacitarás para tudo o que tens para mim. Eu confio que Tua graça é suficiente para minhas fraquezas. Quebra em mim tudo o que não é Teu, Senhor. Molda meu coração, transforma minha mente, dirige meus passos. Que minha vida seja um reflexo da Tua glória. Eu escolho viver para Te agradar, não para agradar aos homens. Eu escolho buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que Tu adicionarás todas as outras coisas. Obrigado, Senhor, por me chamar. Obrigado por me amar. Obrigado por ter um propósito para a minha vida. A partir de hoje, eu não sou mais o mesmo. Eu sou Teu e Tu és meu. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração sincero, sua vida acabou de mudar. Você não é mais a mesma pessoa que era há alguns minutos. Deus aceitou seu sim, e agora Ele vai começar a trabalhar de forma sobrenatural na sua vida. Bem-vindo à sua nova jornada. Bem-vindo ao seu chamado divino.
Se esta oração transformou seu coração, deixe nos comentários: eu disse sim ao chamado de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar crescendo no seu propósito.